Olha aí, pessoal, os dados preliminares da prévia da inflação, que são aqueles índices da Fundação Getúlio Vargas, especialmente o IGPM, que é o índice geral, consolidando tudo, essas prévias estão melhores do que a expectativa. Olha só, porque na verdade o IGP, né, o índice geral aqui de preços, disponibilidade interna, o DI aqui, desacelerou para 0,50% em junho, antes um valor de 0,87% que foi observado lá no mês de maio, né? Uma boa notícia, não é? Inclusive aqui com uma menor pressão dos alimentos, é algo para se comemorar, né? Não exatamente por este número aqui e principalmente por o que nós já temos, né, em relação a julho. Pois é, o IPC semanal, esse mesmo índice, só que da primeira semana de julho, hoje é dia 8, então já temos a primeira semana de julho consolidada, aumentou 0,26%, uma coisa consideravelmente alta e maior do que o final do mês passado. Ou seja, estamos falando de uma piora que está acontecendo diante dos nossos olhos e certamente você viu a notícia sobre o preço da gasolina e do gás de cozinha, do GLP. Isso vai aumentar também e vai pressionar os índices de inflação no mês de julho. Vamos conversar sobre isso, fazer um apanhado geral desses temas, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, essa aqui é a prévia da inflação. Geralmente o pessoal usa esse termo porque o índice de inflação usado pelo governo é o IPCA, que é feito pelo IBGE e tudo mais. O Márcio Postman dá aquela marretada esperta para ajudar o Lula e tudo mais. Esse índice aqui é feito pelo pessoal da Fundação Getúlio Vargas. O índice completão que leva em conta um monte de cenários, produtor, o consumidor e os preços de forma geral. Olha a moto atrapalhando meu vídeo de novo, né? Esse índice aí é o IGPM, né? Então é o Índice Geral de Preços mensal. Aqui é o específico, né, o Índice Geral de Preços, disponibilidade interna. É um desses subitens aí, mas já dá para a gente fazer uma análise do mês de junho. Acontece que o resultado aqui de 0,50% é uma desaceleração em relação ao 0,87% do mês de maio, que foi exorbitante, diga-se de passagem aí. Ah, então é um bom resultado? Vamos com calma. Primeiro, ter um índice de inflação, eu sempre falo isso, né? Ter um índice de inflação menor que o do mês anterior não significa queda de preços. Os preços estão subindo, só que num ritmo menor, mas é crescimento de preços. De forma geral, o índice aqui teve um aumento de 0,5 ponto percentual. Todos os preços subiram isso aí em apenas um mês. Se você extrapolar isso aqui para um ano, vai dar, sei lá, 6,3%, 6,4% em um ano, muito acima do teto da meta da inflação, que é 4,5%. Ou seja, olhando por esse cenário, a inflação realmente saiu de controle. Ainda que ela esteja menos intensa que maio, está muito acima do que poderia estar pelas metas do Banco Central. Lembrando que o Banco Central não vai levar em conta isso aqui, vai levar em conta o IPCA, que é o índice oficial adotado pelo governo, né? Mas, além desse cenário aqui, é importante fazer também o acumulado aí de um período maior de tempo, né? Tem aqui os outros índices que aparecem, né? O IPA, que formam, aliás, esse índice geral de preços é formado pelo IPA, pelo IPC e pelo INCC. Então, todos eles subiram, obviamente, só que subiram menos do que no mês de maio. Todos esses indicadores. Portanto, de forma geral, todos os preços estão subindo menos do que no mês anterior aí, né? O que acontece em relação a esse número, a esse dado, né? Com os números de junho, com esse valor aqui de junho, a alta total acumulada é de 1,11% em 2024 e de 2,88% em 12 meses. É bem baixo, bem controlado, né? Brasil, com uma inflação dessas aqui, menos de 3% em 12 meses é um paraíso, né? Claro, né? Só que a gente tem que olhar
a fotografia como um todo. E esses índices da Fundação Getúlio Vargas têm a tendência de ter uma amostragem maior de tempo para que o resultado acumulado apareça. Então, se a gente compara com junho de 2023, a gente nota uma diferença considerável. Naquela época, o índice estava negativo em 1,45% no ano, de janeiro até 30 de junho. Ou seja, o índice agora está aqui 2,5% pior do que estava, 2,5 ponto percentual melhor dizendo, né? Pior do que estava no ano passado. E o acumulado de 12 meses estava deflacionário, um índice negativo de 7,44%. Ou seja, 4,5 mais ou menos, quase 5 pontos percentuais de diferença para pior no atual cenário. De onde que eu tirei isso, né? Não, quase 10 pontos percentuais pior do que estava um ano atrás o índice atual acumulado de 12 meses. Ou seja, estamos num claro cenário de reversão de uma queda de preços que vinha lá da época do Bolsonaro. Lembrando, se a gente está considerando junho de 2023, é 1º de julho de 2022 a 30 de junho de 2023. Metade de um ano com o Bolsonaro, metade do ano com o Lula. Agora não, o índice desse ano é 100% o governo Lula e está 10 pontos percentuais, mais do que isso até, pior do que estava lá atrás. Obviamente isso se deve ao governo Lula e demonstra quanto isso aqui está ruim nesse cenário, né? Agora, tudo bem que o preço dos alimentos subiu menos, isso é sempre interessante. Se não vai cair, né, alguns tiveram aqui uma aceleração, mas de maneira geral caiu, né? Agora, se não vai cair, que pelo menos suba menos, né? É importante porque os alimentos pesam muito no bolso do mais pobre. Só que olha isso aqui, esse índice, né, o IPC, que é o índice de preços ao consumidor, só que semanal, na primeira quadricemana de julho. O que é a quadricemana de julho? É pegar essa primeira semana de julho que nós terminamos agora e somar com as 3 semanas anteriores, fazendo 4 semanas. Uma janela de 4 semanas que vai pulando de semana em semana. Nessa comparação, o valor subiu para 0,26 ante a quadricemana anterior, né? A última quadricemana de junho, que estava ali com um valor de 0,22%. Né? Acho que aparece até aqui, né, aqui, ó, 0,22%, que é o período fechadinho do mês de junho. Ou seja, já está piorando em relação ao que estava ali antes, né? Da mesma forma, o acumulado de 12 meses subiu, estava em 3,63%, subiu para 3,83% também, né? Então, de forma geral aqui, os alimentos continuam desacelerando, isso é bom, está subindo ainda, mas está subindo menos, só que outros preços estão puxando esse índice para cima. E aí a gente tem a grande tragédia, que é a questão da gasolina e do gás de cozinha, que subiram aí respectivamente 7,1% e 9,8%. No caso da gasolina, vai subir 20 centavos por litro, isso para a distribuidora. Talvez para o consumidor final suba mais do que isso aqui, com certeza, né? E aí você sabe, esse tipo de situação aqui impacta bastante no índice de inflação, isso vai impactar muito no preço de julho, começa a vigorar no dia 9, que provavelmente é o dia que você vai assistir esse vídeo, 9 de julho, né? E o gás de cozinha também, um aumento bastante considerável de R$ 3,10, e o preço está represado há muito tempo, você sabe disso, eu tenho falado aqui no canal, e eu avisei até num vídeo curto, nos shorts aqui no YouTube, que isso seria um problema terrível para a inflação no Brasil, para o índice de inflação, né? Porque quando isso aqui deixasse de ser represado, e tem que deixar de ser represado, não tem alternativa, isso iria fazer disparar os índices de inflação. Muito provavelmente, nós vamos ver as taxas de julho mais agressivas, porque combustíveis pesam muito nesse cenário, e isso aqui, ainda que seja a gasolina e não o diesel, né, que seria pior ainda, mas isso acaba embrenhando no mercado de forma geral, porque muita coisa circula no Brasil por veículos movidos a gasolina, mais ainda por diesel.
mas isso torna, no final das contas, o produto mais caro. O transporte, o deslocamento disso fica mais caro e também para serviços que são prestados por meio de deslocamento de automóveis, enfim, tudo isso vai prejudicar bastante os números da inflação e colocá-los mais altos no mês de julho. Então, não, o resultado de junho não é animador, é menos pior do que o de maio, só que o de maio tinha sido terrível de qualquer forma. Era difícil repetir os números naquilo ali. Já falei aqui no canal várias vezes, né? Que quando você tem uma inflação muito alta no mês, a tendência é o mês seguinte ter menor. Porque é uma taxa em cima de taxa, percentual em cima de percentual. Então, não apenas o valor está alto, fiz a extrapolação aqui com vocês, dá mais de 6% de inflação ao ano. A meta de inflação foi para as cucuias há muito tempo. Como isso está revertendo um cenário anterior, fazendo o acumulado ficar mais alto, e tudo indica que julho vai ser pior. A primeira quadricemana de julho está com um valor de inflação mais alto do que o período imediatamente anterior, e agora a gasolina e o gás de cozinha vão ajudar a pressionar tudo isso para cima. O mês de julho certamente vai ser desagradável, sendo que junho nem foi uma grande boa notícia no fim das contas. Mas me diga aí o que você achou dessa história, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.